Cara, o episódio 2 da 7ª temporada de Rick and Morty trouxe uma aventura Rick and Jerry como nunca antes vista, embaralhando a mente desses dois seres completamente opostos e definindo alguns rolês com esse conceito que podem ter consequências importantes no futuro da série. Bora trocar uma ideia e analisar esse episódio junto comigo depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, que episódio foi esse? Mantendo a tradição de segundos episódios de Rick and Morty serem caóticos, o episódio de Jerry Trap embaralhou não só as mentes do Rick e do Jerry, mas também juntou a isso o Morty com as suas coisas ilícitas e mafiosos com muito medo do Rick. E antes da gente começar, deixa eu te fazer um convite. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um like aí pra dar aquela força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Tamo junto! Primeiramente, eu quero me desculpar com vocês pelo atraso em trazer essa análise. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente, estou gravando aqui no escritório, no meu trabalho. Tive alguns problemas e por isso atrasei, mas vamos que vamos! E o começo do episódio já traz a tônica toda do roteiro, com o Jerry entrando ali na garagem do Rick e pegando aquele capacete que já tinha aparecido em outras temporadas, mas aqui ganhou uma utilidade, né? Quase como se fosse nós. Corrigindo, é quase como se fôssemos nós. Olhando e falando, o que tem a ver esse capacete aqui em cima? Então ele vai até o Rick que está consertando a sua nave e começa a contar uma história de que ele acha que o vizinho, o Gene, olha ele aí aparecendo de novo, pegou o seu rastelo porque ele tinha perguntado se ele pegou e ele respondeu muito rápido e isso deixou ele na dúvida. Mas o Rick já tá de saco cheio dessas histórias, desses problemas simplórios do Jerry, né? Lembra lá no episódio do Mystics que ele chega pedindo para ver o pote? O Jerry sempre com essas coisas. Então o Rick simplesmente joga uma arma pra ele e fala pra ele se resolver. Mas o Jerry tem um dom, mano. Ele consegue incomodar o Rick, pegar em pontos que por algum motivo o homem mais inteligente do universo não consegue se controlar. Tanto o Morty quanto o Jerry tem esse dom, né? Talvez a família toda já aprendeu. Mas o Jerry, em especial, por ser o outro patriarca ali da casa, ele fala pra ele sobre ele ter um cérebro privilegiado e não utilizar e desperdiçar. O que deixa o Rick pistola. Porque ele fala também que nasceu chorando e coberto em urina assim como ele, mas que ele se desenvolveu e não ganha créditos por isso. Então ele quer provar o seu ponto pro Jerry do que seria desperdício, dizendo que vai fazer uma troca de mentes. Colocando a mente dele no cérebro do Jerry, quando ele explica que o cérebro é a parte física do corpo, né? É hardware, achei isso muito bom. E do Jerry no cérebro dele. E o Jerry até fala, né, que vão fazer uma sexta-feira muito louca, aquele filme com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. Mas o Rick diz que não é bem isso, que aquela é uma forma simplória da consciência do Jerry em relação a isso. Mas meio que é isso sim, né? Enfim, até aí o clichê da troca de mentes e de corpos, basicamente como que a gente já viu em outros momentos, como o Rick lá no começo da 3ª temporada, saltando de um corpo para o outro, mas quando o humilde cérebro do Jerry não aguenta toda a grandiosidade da mente do Rick, é que no ato de desespero ele acaba utilizando aquela arma que o Rick tinha dado para ele. E a simplória mente do Jerry não consegue lidar e fazer com que o cérebro do Rick controle todos os componentes que ele tem ali no corpo e acaba sendo morto também. Com tantos pedaços, fragmentos de cérebros lançados ali, a IA que controla a garagem do Rick acaba tendo que consertar. Mas a consequência disso é que as mentes deles ficam embaralhadas nos cérebros dos dois. E é muito massa porque eles começam a discutir, né? Um não reconhece o outro como sendo o Rick, mais a si mesmo. Só que eles falam isso tudo usando argumentos, né? Com base nas coisas que o Jerry diz. Aí é que a gente percebe que a máquina realmente embaralhou eles e que eles também percebem isso. Ela embaralhou a gente. Embaralhou você, acho que só eu tô sacando tudo. Garagem, conserta isso. Convenhamos que aquele cabelo do Jerry ficou muito da hora, né? E o que ele faz ali também no cabelo do Rick, o que é estranho, porque ele tá olhando pro corpo do Rick e dizendo: o que você fez com o meu cabelo? E ele bota o cabelo do Rick pra baixo, basicamente como o próprio Jerry usa. Então a gente vê que essa parada embaralhada, essa mistura, altera também até a mesma forma com que eles se veem, comparado com a forma como eles realmente eram. A percepção própria de existência. E talvez justamente
para ser uma marca dessa nova personalidade. Se ferrar, meio Jerry. Você que é meio Jerry. Você que é meio Jerry. E eles vão juntos nessa luta resgatar o Mori, que tinha sido sequestrado por mafiosos de um planeta lá de crime por estar vendendo cristais no território deles. Sim, cara, esse é um ponto importante do episódio em que é tocado várias vezes, né? O Mori tá vendendo esses cristais, dorgas, para o Rick, mas em alguns momentos do episódio ele diz que ele gosta disso. Vai buscar meus cristais. Você não precisa fazer isso, Morty. Não, tá tudo bem. Eu gosto de fazer isso. Isso é interessante, porque você lembra lá na primeira temporada, quando o Rick pediu para o Mori ir junto lá com o Adolf Lincoln buscar aqueles cristais, depois que ele descobriu para que era, ele ficou puto, mas faz parte aí desse rolê do Mori com o Rick, uma consequência da convivência com o seu avô. Ah, Morizinho! Enfim, quando eles estão falando no telefone com o mafioso, é muito engraçado, porque eles fazem uma referência ao Liam Neeson, daqueles filmes Busca Implacável, e mano... O que é o Chuxley ali, o chefe dos mafiosos, revoltado ali com medo do Rick, porque o Rick é um gênio que pode talvez transformar ele num hambúrguer. Um prólogo aí é o que aconteceria depois que o Rick e o Jerry virassem parceiros de crime. Aquele momento que ele fala que ele é um assassino e que ele é gay, ele fala, porque eu sou gay? Uou! Achei muito engraçado. Mas é então o que acontece, o que o corpo do Rick ele tá dizendo, e os mafiosos, percebendo a fraqueza por causa dessa disputa deles, resolvem então mudar a estratégia e atacá-los, né, cara? E eles estão lá embaixo, então, naquele restaurante, e é naquele momento ali que eles têm uma epifania, que os dois são avô e pai do Mori, o que faz eles pensar que eles compartilham dessas coisas. Apesar de parecer meio óbvio, cara, o que acontece aqui é que eles percebem que eles não são mais o Rick e o Jerry, mas sim novos seres, que eu posso chamar aqui de corpo do Rick e corpo do Jerry, que tem a mistura embaralhada das mentes dos dois, dividido em dois corpos diferentes, ou seja, são novos indivíduos com uma nova personalidade. Tem um momento no episódio em que o corpo do Jerry ainda diz, eu quero viver, cometer erros, fazer outras coisas, ou seja, eles querem começar uma vida a partir da consciência de que eles têm essa nova personalidade, baseado nas memórias e outras coisas que tem do Rick e do Jerry na cabeça de cada um, no qual eles estão usando apenas como aprendizado. E tudo começa nesse rolê aqui, quando o Rick faz lá a cabeça do Cônicos e Cômicos, do Conehead. Sensacional e bizarro, né, mano? Porque ele simplesmente entra ali fazendo um buraco das costas para a parte da frente do Chuxley, dando muita risada enquanto o corpo do Jerry se diverte. E o Mori fica abismado com a bizarrice daquilo. Entende isso? Não dá pra ter uma proporção exata de quanto de Rick quanto de Jerry tem em cada um deles, porque é simplesmente embaralhado e é uma nova personalidade. Lembra aquela hora, você tá me chamando de Jerry porque você sabe que isso é ofensivo, e realmente é. Muitos dos comentários dos dois têm essa mescla de essência de cada um, cara. Quase como no Dragon Ball, quando eles fazem a fusão, lembra a fusão do Vegeta com o Goku? As duas formas de fusão dele a gente vê essas diferenças. Mas aqui ainda a personalidade é ainda mais una. Isso faz com que eles se tornem melhores amigos, lógico, pela compatibilidade que eles têm de gostos e tudo mais. Então quando eles voltam para casa, que eles pegam carnes de vários lugares diferentes para fazer um hambúrguer perfeito, basicamente uma metáfora com o que aconteceu com a mente deles, né? E com o que aconteceria mais pra frente no episódio com o Jerry, eles percebem enquanto eles estão montando o equipamento que vai fazer eles voltarem ao normal, que eles estão felizes daquela forma, que essas novas personalidades querem viver, querem se desenvolver, se desligando cada vez mais das suas personalidades antigas, do Rick e do Jerry propriamente ditos. Inclusive eles falam desses caras no passado. E então nós temos os parceiros de crime, porque eles se tornam uma dupla, burger e fritas, deixando ali aquele bilhete para Beth e para o Gene. Aliás, o Gene voltando a aparecer, né? Ele no final meio que salva o rolê todo aqui, ele apareceu também no episódio passado. E algo que eu acho interessante é que ele é o personagem agora mais humano da série. Antes, o Jerry tinha esse papel, né, do cara mais desacostumado, mais quadradão, passando por aventuras malucas, multiversais com essa família louca. Mas agora até o Jerry faz parte disso, então recai sobre o Gene essa responsabilidade e tem momentos muito legais com ele. É um personagem que eu gosto muito. O que vocês acham dele? E aí eles se divertem pra caramba, matando, pegando cristais, deixando sempre um hambúrguer em todos os criminosos que eles mataram.
Isso que eu chamo de queima-roupa. Um de nós sempre é baleado. Eles têm uma nave que eles estão se divertindo, que tem um robozinho dizendo 5 horas em algum lugar, 5 horas em algum lugar, que é um meme em que sempre é horário de beber porque é 5 horas, final do expediente em algum lugar. Esse episódio é cheio de detalhezinhos legais, cara. Como a Summer, naquele momento em que eles acham a nota, ela fala, a gente lê com a voz do Rick ou com a voz do papai? Ou com esse cara que comenta... Aí, você nunca vai adivinhar quem passou a perna na gente. Ah, belo palpite. E o gritinho deles, que é, na verdade, de um candidato que ficou famoso aí na internet. Yeah! Dá o gritinho aí, vai! Bom demais. Enfim, a família vai atrás deles, né, e acaba encontrando um desses criminosos para que eles venham recuperá-los. É aí que eles se ligam na questão da família, né? Eles voltam lá pra nave e estão lá no momento cristais deles, quando eles percebem, baseado nas memórias do Rick e do Jerry, que compartilham a ideia de que foi o Morty que ensinou para eles o valor da família. E isso é uma coisa inédita, hein? De ser dita por eles. Assim, eles resolvem acabar com essa nova franquia, por assim dizer, do Burger e do Fritas, os melhores amigos, parceiros do crime, e o nome dessas novas personalidades, para salvar a família. Mas antes, o Jerry ainda disse: Bom, se vamos fazer isso direito, é melhor a gente usar a melhor ideia. E é então que a gente conhece o Jerrick, essa criatura bizarra, um monstro, meio que centopeia humana, meio que Frankenstein, mas o fato é que isso é o produto, o resultado justamente dessa mistura toda embaralhada das mentes do Jerry com o Rick em uma criatura apenas, que se conecta de uma forma diferente do que o Rick e o Jerry se conectariam normalmente, entendeu? É uma conexão do Burger e do Fritas que cria o Jerrick. E eu curti muito, cara, porque é justamente isso que tá acontecendo ali na mente deles, né? Pedaços aleatórios de fragmentos, né, conectados de maneira aleatória. Então faz todo sentido que essa criatura tenha esse design, né, cara? Só que como o próprio vilão ali diz que eles uniram os seus melhores atributos, isso acaba dando poderes a mais, né? Ganhos aí de velocidade e de outros elementos que essa criatura tem. Inclusive, ele tem uma personalidade diferente. Ele atingiu o auge do seu pensamento em relação a não precisar se preocupar com nada, somente consigo mesmo. Você não está ouvindo a sinfonia de átomos morrendo no espaço? Eu sou o Jerrick e eu só preciso amar a mim mesmo. Diferentemente do Burger e do Fritas, que desistiram daquele rolê que eles tinham para poder salvar a família, e do Jerry e do Rick, que segundo ele mesmo diz, tinham morrido discutindo sobre os seus cérebros. Aliás, aquela hora que ele vocifera ali, me lembrou aquela Beth divina que a gente vê no episódio do Spa de Separação. Por fim, fechando o ciclo do Rastelo, antes que a criatura vá embora, até com uma referência da Summer. Não pode estar indo embora de verdade, né? Tipo no lance dos corvos. Sou meu pai e meu avô, moça. O Gene chega então, dizendo que tinha se arrependido, que estava entregando o Rastelo, e todos acham que isso vai mudar de certa forma, fechar o ciclo do Jerrick, que vai desistir e voltar ao normal, mas ele simplesmente está em outro rolê, cara. Mas ele acaba pisando aleatoriamente no Rastelo, aquela parada que muita gente já fez e que tá cheio de vídeos pela internet, e esse impacto faz com que os seus egos voltem, né, as suas personalidades, as originais, as psiques, voltem ao controle e ele consiga então se recuperar. Ele ainda diz que foi o Rick, a memória do Rick de 30 anos, que tinha mantido os egos deles presentes e que tinha sido um filme de ação. Eu já me empolguei porque eu gosto muito desse personagem. E o episódio acaba com os dois discutindo mais uma vez num ambiente que ficou parecido com o da temporada passada, no final daquele episódio do Jerry e do Biscoito da Sorte. E nós vemos então, além daquela marca quebrada do terreno da casa lá da primeira temporada, os túmulos ali atrás de quando eles enterraram seus corpos quando chegaram nessa realidade. Tudo isso ao som da música tema do episódio, do The White Stripes, Gonna Be Friends. E na cena extra, uma cena extra que, aliás, eu achei incrível, uma das melhores da série e uma das melhores coisas desse episódio, a gente vê que o Rick de 30 anos, o Rick jovem, ficou preso na mente do Jerry e que tudo o que o Jerry lembra de tecnologia são engrenagens e molas, mano. Ele mandando o Gene, memória, tomar no final... E aí fica algo pra gente teorizar, né? Se o Rick fez isso de propósito, de isolar ele dentro da mente do Jerry, ou seja, uma memória senciente do Rick tirada lá
da mente do Pessoa Pássaro no episódio 8 da 5ª temporada, que ficou vivendo na cabeça do Rick, mesmo de forma senciente, e que agora está na mente do Jerry. Mano, isso é sensacional, é suco de Rick and Morty. Eu achei essa porra desse episódio absolutamente incrível, cara. Muitos elementos da essência do que é a série, achei super engraçado, com piadas que funcionam em vários momentos, com todo aquele ciclo que o Dan Harmon costuma fazer nas suas obras, né, fechando ali no final, com essa espécie de aprendizado pro Rick e pro Jerry, e até para nós que estamos assistindo, como o próprio Morty diz, que eles se amam mais do que eles pensam, e a gente tem essa questão de dois seres completamente opostos encontrarem coisas parecidas, similaridades, como o fato dos dois se sentirem sozinhos. São tantos detalhes, cara, aquele do Morty atirando e botando fogo no lugar porque o vilão tinha dito que tudo era inflamável, como a gente vê em vários filmes de ação, né? Em qualquer coisa que os caras atiram, explode. Aquela hora que a Beth fala, eu não sei se eu tô falando com a maior parte do meu pai ou do meu marido, e o corpo do Rick diz, eu já tive nesse site, mano. Um detalhe que eu queria ter visto, que pode aparecer num flashback depois, da disputa do Rick de 30 anos, provavelmente contra aquela personalidade do Jerry que tomou o controle e aparentemente tentou suprimir as personalidades, os egos do Rick e do Jerry, individualmente. Enfim, eu achei sensacional, gostei demais desse episódio, entra na minha lista de um dos melhores episódios da série, mas agora é claro, eu gosto que você dê a sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você espera do próximo, que a gente já sabe que vai ter a Doutora Wong e o Presidente, e o que você quer ver no restante da 7ª temporada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão, se inscrever aqui no canal e também se tornar membro. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.